Oi, gente! Voltamos com mais um vídeo neste canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito frequente na minha vida, mas que pouca gente fala. Então, eu tentei colocar em palavras o que eu sinto e fazer um vídeo sobre isso. Talvez não seja um vídeo tão completo, mas com o passar do tempo eu vou atualizando esse vídeo e tal. É isso! Oi, gente! Eu sou a Tirce e hoje a gente vai falar sobre o sentimento de só viver na sua cabeça. Novamente, talvez vocês escutem a porta batendo porque tá fazendo frio hoje. Então, tem vento, então a porta bate. Eu acho que eu sou assim desde criança, tipo assim, eu tenho uma mente muito fértil. Então, pra eu sair da minha realidade é muito fácil. Quando eu era mais nova, era muito fácil eu criar realidade pra brincar. Então, tipo assim, na minha cabeça, quando eu era criança, eu era rica, tipo, nossa, eu tinha milhares de vidas. E era muito fácil pra eu criar essas vidas. Só que agora eu cresci e meio que isso não parou. Eu continuo criando vidas na minha cabeça que não são a que eu tô vivendo e acho que começou a ser um problema faz um tempo. Eu cheguei a um ponto que eu só vivia na minha cabeça do tipo, eu só imaginava quando as coisas iam começar a dar certo, quando o canal ia crescer, quando a loja ia começar a crescer. Quando eu tivesse tais amigos, quando eu saísse pra algum lugar. E meio que eu comecei a criar cenários de quando essas coisas acontecessem, quando essas coisas iriam acontecer, o jeito que elas iriam acontecer. E tipo assim, as pessoas podem achar normal criar cenários porque é normal, em certo ponto. Ter esses devaneios do tipo imaginar um futuro é normal, porque é normal. Não sei por que é normal, só é normal. O problema tá quando você faz muito isso. Um devaneio é, por exemplo, quando você tá fazendo alguma coisa que você não precisa estar 100% focada naquilo. Então é escovar o dente, lavar a louça. A gente nunca tá 100% focado naquilo que a gente tá fazendo, então a gente acaba pensando em outras coisas. Esse tipo de devaneio é normal, você pensar que você tem roupa pra lavar, você pensar no trabalho que você tem que fazer. O problema tá quando passa a ser um devaneio excessivo e quando você cria muitos cenários e imagina uma outra vida. Talvez esse seja um vídeo mais pra quem tem essa mesma sensação que eu e que vai conseguir se identificar, porque eu não sei se é fácil pra todo mundo entender o que é isso. Porque literalmente a minha vida inteira eu vivi criando cenários na minha cabeça, então pra mim é muito fácil criar cenários. Só que eu sei que pra muita gente não é, então eu cresci criando cenários na minha cabeça e muito específicos, com diálogos muito específicos e que normalmente as pessoas não pensam, talvez. E um devaneio excessivo é quando, por exemplo, você cria cenários muito específicos, com diálogos muito específicos e passa a ser mais prazeroso viver nesse seu mundinho do que na vida real. E tá aí o problema que eu queria chegar. Como eu disse, ter esses devaneios durante o dia, de pensar em coisas que não sejam necessariamente o que você está fazendo no momento, é normal. O problema é quando você esquece de viver o que você está vivendo e passa a querer viver nesse mundo que você está criando. Faz sentido pra vocês? Eu vou dar um exemplo pra vocês entenderem meio que o que eu tô falando. Sabe, antes de dormir, quando você cria uma história na sua cabeça, criar essas fanfics antes de dormir é aquilo que dá um conforto, sabe? Você fala, nossa, eu vou dormir com aquele sentimento bom. Então, é quase isso. Eu acho que se eu falar assim, as pessoas vão entender melhor o que é. Então, essas histórias que você cria antes de dormir, mas só antes de dormir, porque, sei lá, você quer dormir com aquele sentimento bom, e, sei lá, é legal criar história. É como se eu passasse o meu dia inteiro criando história. E eu não tô falando isso só quando eu tô sozinha, só quando eu tô no meu quarto. É como se sempre que eu ficasse entediada, o meu mecanismo de defesa é criar história. Tá, beleza. Antes de gravar esse vídeo, eu pesquisei um pouco sobre devaneio excessivo e, se eu não me engano, não é considerado um transtorno nem nada, porém é quando a pessoa cria muitos cenários na cabeça dela e para a pessoa é mais prazeroso viver esses cenários do que viver na própria realidade dela. Algumas características é que esses cenários, eles não se confundem com a realidade. A pessoa sabe o que é cenário e o que é realidade. Porém, ela passa basicamente metade da vida dela, metade do dia dela vivendo cenários. Então é como se ela deixasse de fazer realmente coisas do dia a dia dela, ter interações sociais, essas coisas, pra viver na cabeça dela. E eu sei que é estranho falando assim, porque, tipo, mano, quem é que faz isso? Quem é que fica só criando cenário na cabeça e parado e
dane-se o resto. Só que é meio que isso que eu faço. Eu realmente tive que escrever algumas coisas sobre isso. Detalhe, eu sempre faço o roteiro dos meus vídeos. E aí tá aqui, ó. Esse aqui é o próximo vídeo que eu vou gravar. Eu tive que escrever sobre as características do devaneio excessivo, porque, genuinamente, eu não sou o tipo que gosta de me dar diagnóstico. Porém, eu me identifico com muitas dessas coisas. É uma coisa que eu comecei a prestar mais atenção não faz muito tempo, tipo, de uns 6 meses pra cá, eu comecei a prestar atenção que, cara, não é normal fazer isso aqui, não. Algumas características do devaneio excessivo é a pessoa, como eu disse, não confunde esse cenário com a realidade dela. Então, eu realmente nunca confundo o que eu tô pensando com o que eu realmente passo na vida real. Às vezes, eu prefiro viver na minha cabeça, com amizades que eu tenho na minha cabeça, do que na vida real, porém eu nunca confundo. Às vezes são com pessoas que na minha vida real não são tão minhas amigas assim, mas na minha cabeça a gente é assim, grudadas. Só que eu não confundo as duas coisas. Esse fato de pensar um cenário é o que gera pra pessoa prazer e dopamina, sabe? Aí você pode até pensar, tá bom, mas se você não gosta de ficar criando cenário assim na sua vida, você sabe que isso te atrapalha na sua vida, por que que você faz? Exatamente por isso, porque gera aquele prazer, sabe? Dá aquela elevada na dopamina. Diferente do TDAH, que a pessoa perde o foco realmente por não ter controle, ela não consegue manter o foco por muito tempo naquilo, eu realmente perco o foco porque eu quero. Não porque eu quero, mas é tipo, eu crio cenários porque eu quero. Eu não tô vivendo a minha vida realmente, do nada, nossa, começo a criar um cenário e nem presta atenção. Não, sempre que eu tô criando um cenário, eu tô ciente de que eu tô criando um cenário. É como se eu soubesse que eu tô fazendo aquilo, eu sei que aquilo não me faz tão bem, mas eu não quero parar de fazer aquilo. Eu acabei de definir um vício, no caso. Talvez eu seja viciada nisso. E tá aí uma das coisas que pra mim é uma das piores, que é você realmente sente a emoção daquilo que você tá pensando. E aí que tá, muitas vezes meus cenários são relacionados a várias coisas diferentes. Eu tenho um cenário como se eu estivesse já trabalhando, eu tenho 20 anos de idade e eu tenho a minha vida, nossa, minha vida dos sonhos, do tipo, eu moro sozinha, eu faço minhas coisas. Eu tenho vários cenários, na verdade. Eu tenho um cenário da vida real, que é a vida que eu tenho hoje, é a vida que eu tenho na escola, só que na minha cabeça é muito mais legal. E eu realmente sinto a emoção de cada um desses cenários, a emoção de que cada um desses cenários me passa. Às vezes eu sinto ansiedade pensando, então às vezes eu começo a ver que eu tô ficando ansiosa e eu estou simplesmente deitada na minha cama, não tem motivo nenhum pra eu ficar ansiosa, mas os cenários me fazem ficar. E toda essa história passa a ficar preocupante quando você vê que os seus cenários são muito mais prazerosos de ficar do que a vida real, você passa muito mais tempo neles do que na vida real, você deixa de querer fazer coisas na sua vida real pra ficar vivendo nos cenários. E eu não quero dizer que, tipo assim, nossa, eu fico deitado o dia inteiro na minha cama criando cenários. Tipo assim, não é uma coisa que eu fico parada. Na sala de aula, às vezes eu tô prestando atenção na aula e eu tô criando um monte de cenários na minha cabeça. Eu nunca tô parada fazendo nada e por isso eu crio cenários. Eu sempre tô fazendo alguma coisa, sabe? No banho, qualquer coisa assim. Passa a ficar mais preocupante quando você começa a criar personagens realmente bem desenvolvidos na sua cabeça, você passa a criar histórias mais complexas. E eu sei que até aqui, esse daqui pode ter um vídeo que não tá fazendo nenhum sentido, porque na minha cabeça também não faz. Eu não sei sobre o que tá sendo esse vídeo, porque eu não sei exatamente o que é isso. Talvez seja, sei lá, um traço de ansiedade ou não sei o que é, mas eu achei legal de falar, porque é uma coisa que eu não vejo as pessoas falando, eu não vejo as pessoas falando, eu não entendo o que eu tô sentindo, eu não entendo se as pessoas têm a mesma coisa ou não, ou é tipo realmente uma coisa que eu tenho, porque eu nunca falei muito com as pessoas sobre isso, porque eu achei que era uma coisa normal pra todo mundo, então tipo, não tem por que falar sobre isso, sabe? Só que quando eu comecei a perceber que nem todo mundo criava tantos cenários assim, e eu não sei em que momento eu comecei a perceber isso. Eu acho que eu vi um vídeo de uma menina falando que ela vivia mais na cabeça dela do que na vida real, e aí eu vi muita gente, tipo, nos comentários falando isso, e eu pensei, cara, mas não é normal, tipo, sei lá, na minha cabeça, eu penso no futuro, só que não é muito bem pensar no futuro, é criar outra realidade. E aí eu vi que realmente não é uma coisa muito normal, eu acho. Pensar no futuro é uma coisa, pensar no futuro é você pensar, nossa, eu quero trabalhar com isso, eu quero ter uma casa da hora, eu quero ter um trabalho foda. Viver em cenários no futuro é você realmente sentir que você já tá na sua casa, sentir que você já tem a família que você quer ter, criar histórias, criar conversa, tipo, cara, eu tô aqui agora no meu quarto, porém, se eu quiser, eu consigo me colocar
em uma história no futuro que, por exemplo, eu tenho minha família, que eu construí, que não existe ainda. E eu achei que isso era normal, porque na minha cabeça isso era pensar no futuro. Só que, como eu disse, pensar no futuro é uma coisa, criar cenários pro futuro e que provavelmente não vão acontecer é outra. Eu percebi também que tava ficando meio estranha a coisa quando eu tava no carro, tava escutando música, tava criando cenários na minha cabeça e alguém me atrapalhava ou alguém me chamava e eu ficava brava porque a pessoa me tirou desse meu transe, sabe? E a última coisa é que eu comecei a procrastinar muito menos. É a última coisa que eu comecei a procrastinar muito mais. Em um cenário, eu já estava estudando e na minha faculdade, e às vezes eu pensava, beleza, vou ficar aqui, vou ficar nessa vida. E aí eu esqueci a vida real que eu ainda tinha que estudar e passar na faculdade. Então a tendência era que eu procrastinasse, porque aí eu ficava tipo, ah não, eu prefiro ficar aqui nesse meu mundo fantasioso, onde eu já estou muito feliz, do que estudar no mundo real. Eu espero muito que quem tenha ficado até essa parte do vídeo, as pessoas que realmente se identificam com isso, porque eu tô me achando muito louca, tá? Falando isso agora, assim. Porque quando eu penso, quando eu escrevo sobre isso, eu falo só pra mim, então faz sentido. Só que eu gravando pra uma câmera, eu sei que outras pessoas vão ver, talvez eu ache meio estranho, tipo, na hora que eu esteja editando esse vídeo já. Mas enfim, eu acho importante falar sobre isso porque não é uma coisa muito normal. Não sei, até onde eu pesquisei, não é considerado um transtorno, provavelmente é só assim, um meio de escapatória da sua mente. Várias coisas podem criar isso em você, ter algum abuso psicológico na infância, ter, sabe, sentimento de abandono, coisas desse tipo podem fazer com que você crie esses cenários, porque assim você se sente mais acolhida, você se sente melhor. Eu não sei o que seria um termo excessivo. Eu acho que eu já fui bem mais do que eu sou hoje em dia, principalmente na pandemia. Na pandemia eu vivia na minha cabeça, já que eu tava só em casa. Era muito fácil para eu criar cenários na minha cabeça, então eu literalmente vivia na minha cabeça. Hoje em dia, agora que eu já posso fazer coisas que não sejam apenas na minha casa, eu vejo que diminuiu muito. Porém, eu ainda tenho que me controlar quando eu vejo que eu tô fazendo essas coisas. E aí vai a última parte desse vídeo, que é dicas que eu faço pra me tirar do transe. Beleza, essa parte do vídeo é uma que eu realmente implemento muito na minha vida, porque me ajudaram bastante até. Quando eu via que eu tava criando cenários excessivamente, eu comecei a fazer isso nas minhas aulas da escola e ajudou pra caraca. Então essas coisas eu não tinha uma lista do que eu deveria fazer pra controlar esses devaneios. Eu simplesmente comecei a fazer algumas coisas, depois eu pensei, cara, isso aqui me ajuda quando eu tô avoada. E aí eu fiz essa lista pra mim mesma. Aí eu vou te passar essa lista agora. Primeira coisa que eu faço é quando eu vejo que eu tô muito além, eu penso, beleza, eu tô em tal lugar, eu tô no meu quarto agora e eu começo a citar coisas que eu tô vendo. Então, tipo, agora eu tô vendo minha roupa jogada aqui no chão, eu tô vendo um prédio e sol na minha frente, eu tô vendo minha televisão ligada. Eu começava a citar coisas que eu tava vendo pra eu lembrar de voltar para o momento presente e lembrar que aquilo estava acontecendo só na minha cabeça e não tinha nada acontecendo na vida real. Eu fechava o olho e tentava escutar as coisas, porque assim eu colocava meu foco na minha audição, então eu começava a escutar, tipo assim, barulhos que normalmente a gente não escuta. Então eu fechava o olho e eu tentava prestar atenção em literalmente tudo que eu escutava, porque assim também me fazia voltar para o momento presente do tipo, tá, eu tô de carro, aí eu começava a escutar gente falando, eu começava a escutar carro, eu começava a escutar várias coisas, e aí eu pensava, tá bom, eu tô num carro, eu não tô nesse cenário que eu tava na minha cabeça. Ou também eu fechava o olho e começava a encostar nas coisas, tipo, sei lá, encostava na minha blusa, encostava na minha calça, em qualquer coisa que tava perto de mim, pra eu sentir a textura das coisas. E se eu tivesse em alguma aula, alguma coisa, e eu me dispersasse assim do nada, eu prestava atenção total no que a pessoa tava falando a partir daquele momento. Então, se meu professor tava falando de história e seja lá o que, eu ia olhar pra ele e tentar focar ao máximo no que ele tava falando e associar o que ele tava falando também. Então, tipo, pensar nas coisas que ele tava falando. Então, tipo assim, eu realmente vidrava assim nele e ficava, beleza, eu vou prestar atenção, tenho que me forçar a prestar atenção. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Esse foi um vídeo muito pessoal
e muito estranho também. Eu tô curiosa pra saber o que as pessoas vão achar, se isso realmente é uma loucura da minha cabeça e que poucas pessoas têm isso, ou seja, muitas pessoas vão ver esse vídeo e não vão se identificar nada com o vídeo e vão achar que eu sou completamente louca, ou então se é uma coisa mais normal do que eu penso e realmente a gente precisa se ajudar nesse quesito. Porque por mais que seja bom ficar nessa realidade, não tá acontecendo de verdade. Por mais que seja bom toda essa vida que a gente consegue criar, a gente precisa entender que a gente precisa ficar no presente. A gente não estar no momento presente vai levar a muitas outras catástrofes mentais. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar alguns outros vídeos que eu gosto no final desse vídeo. E é isso. Se inscrevam no canal e deixem um like, deixem um comentário sobre o que você achou sobre esse vídeo. E até o próximo vídeo.